Bom, Aratuon hoje conversa com o secretário de Obras de Salvador, o Luiz Carlos, ele que vai explicar para a gente vários projetos que estão em andamento da cidade e que chamam a atenção. Vamos falar sobre as escadas rolantes no Centro Histórico de Salvador, já mostramos aqui na Aratuon, túneis que podem ser construídos aqui na capital e um grande plano de saneamento básico. Secretário, seja muito bem-vindo. Eu detalhei aqui três obras grandes que podem chegar na capital. Então, eu quero saber do senhor primeiro. Escada rolante no Centro Histórico. Nós divulgamos em primeira mão essa informação. Muita gente achou curioso, viu que tem em Paris, em outras grandes cidades do mundo. Basicamente, como é que funciona? Como é que funcionará essa questão? Hoje está aí em questão de viabilidade técnica, contratação de empresa, mas para o geral, como é que vai funcionar essas escadas rolantes no Centro Histórico de Salvador? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Aratuon. Hoje é boa tarde e a todos desse site importante, desse espaço de comunicação importante. Muito bom conversar com você, com o seu público sobre essas matérias. Então, o que acontece? A ideia é fazer a ligação do, de um modal do transporte, que é o metrô, com áreas onde o metrô não consegue alcançar. Por exemplo, se a gente pegar o Campo da Pólvora, para quem trabalha aqui no Pelourinho, Cidade Baixa, ele vai ter que caminhar bastante. A ideia é fazer essa interligação ali do Campo da Pólvora com a Cidade Baixa. E como vamos fazer isso? Através de túneis, né? E esse túnel seria para esteira rolante, esteira de pedestre, passagem de pedestre. Com duas estações, uma ali na Baixa do Sapateiro e uma outra no Pelourinho e o terminal aqui na Cidade Baixa. Então, quem trabalha na Cidade Baixa ou quem passeia na Cidade Baixa e quer, por exemplo, acessar o metrô, ele vai poder fazer isso. Ou está aqui na Cidade Baixa e quer acessar o Pelourinho ou a Baixa do Sapateiro, porque você tem aí um túnel de 815 metros. Né? Então, você precisa dar as saídas para que as pessoas que ingressarem nele possam ter a saída e fazer ali o trajeto que elas desejarem. Como é que está esse projeto? Esse projeto nós lançamos uma licitação para as empresas interessadas a apresentar um estudo técnico com viabilidade econômica, com previsão aí de custo, para a gente avaliar se é possível, né, tecnicamente e financeiramente, se isso é possível a prefeitura abarcar do seu orçamento ou buscar um financiamento, um empréstimo para isso. A gente entende que isso vai ser muito bom para a cidade. Né? E tem aí uma proposta que a gente não colocou, já andou isso em primeira mão, se estudamos aí dois modais. Um é esteira e um outro seria uma espécie de elevador horizontal. Né? Esse é muito mais rápido, poderia inclusive ter aí uma cobrança para manutenção, mas esse é um estudo que está ainda bem embrionário aí. O que está mais avançado é a questão técnica e preço de uma esteira rolante. Secretário, eu imagino. Desculpe lhe Desculpa, eu cortar. esqueci de Pois complementar de não. que são duas esteiras, né? Essa da Pólvora Cidade Baixa e uma outra do terminal da Lapa para o terminal da Barroquinha. Né? Então, essa tem 425 metros, também só com a estação inicial, né? Lapa, Barroquinha, ela não tem estação intermediária, então ela vai servir para fazer essa interligação, inclusive para o terminal da Barroquinha, que está belíssimo, né? Todo equipado, bonito, inclusive com equipamentos esportivos, com área de lazer e tudo mais. Secretário, quando nós divulgamos essa matéria, aí as esteiras que o senhor fala são, imagino, parecidas com aquelas de aeroporto, né, em que as pessoas ficam ali em Perfeito. cima e são transportadas. As pessoas, os internautas ou quem visualizou ali a matéria, demonstrou preocupação com a manutenção. A gente sabe que ali na Via Expressa, tem alguns elevadores que nunca funcionaram, foram alvo de vandalismo, ninguém nunca viu aquilo funcionar.
Já há esse estudo também, questão de vandalismo, vai ser assim muito bem vigiado, muito bem guarnecido, para não cair, né, igual aqueles elevadores lá da Via Expressa. Já há um estudo em relação a isso também, essa prevenção? Sim, sem dúvida. Essa esteira ela serve como um meio de transporte. Portanto, o vandalismo seria quase que impossível acontecer, já que você tem, né, são estações que você vai ter ali guarda municipal, não só para guardar o equipamento, mas para dar apoio às pessoas em qualquer situação, né? Aí ela tem, Jean, são duas esteiras, uma indo e outra voltando, com um espaço no meio para aquelas pessoas que não querem utilizar a esteira, ou até mesmo, em eventual problema, elas vão poder andar no canteiro central, né? No central entre uma e outra, sem ter nenhum problema. Então, o vandalismo seria algo bem distante disso acontecer pela cobertura, inclusive isso vai ter instalação de câmeras, né? Vai ser monitorada, questão de câmera com guarda, como a estação do metrô tem, por exemplo, agentes de segurança. Então, o vandalismo é uma situação que a gente não pode descartar, mas é uma realidade bem distante. A manutenção, vai fazer parte da rotina, né, do serviço, como o elevador Lacerda, por exemplo, né, porque ele vai ser um meio de transporte. Assim como o senhor fala aí dessa obra importante, que se funcionar, se realmente a secretaria tirar do papel, vai ser importante para a população, tenho certeza. Mas tem uma outra notícia que é muito boa para os motoristas. A prefeitura, né, por meio da Secretaria de Obras, comandada pelo senhor, estuda a instalação de túneis aqui na Avenida Bonocô, na Avenida Vasco da Gama. São 2 túneis, pelo que já me foi passado, pelo que eu já estudei. Então, vamos começar aqui para a gente passar para o público. Primeiro, onde serão instalados esses túneis? Há já algum estudo técnico para isso? E, por fim, queria saber aí, mais ou menos quanto tempo isso ficaria pronto. A gente tem certeza que é uma obra muito grande, é uma obra gigantesca, mas que, se der para sair do papel, pode sair e vai ajudar o motorista aqui da capital. Então, detalhe para a gente como é que está essa questão aí, por favor, secretário. Eu só vou acrescentar que são 3 túneis, tá? Um saindo ali da Bonocô para a Avenida ACM, altura ali do Hospital Teresa de Lisieux, e um outro saindo ali da Vasco da Gama, sentido a Bonocô, para as pessoas se localizarem mais ou menos ali onde tem o Hospital HGE, saindo daquela região, e um terceiro, saindo também da Vasco para Clériston Andrade, ou, melhor dizendo, para a Avenida Garibaldi, na altura do monumento Clériston Andrade, totalizando 4,2 quilômetros de vias. E isso vai ser muito importante, né? A gente sabe que Salvador não é uma cidade simples, de um trânsito simples, porque você tem as avenidas de vale e você não tem as vias alternativas. Portanto, quando acontece qualquer problema ou congestionamento, você não tem para onde fugir, você não tem vias alternativas. Nesse caso, a gente vai dar uma mobilidade melhor à cidade. E em que pé está esse projeto? A gente lançou uma licitação, já declarou a empresa ganhadora, já assinamos o contrato, inclusive nessa quarta-feira vamos ter uma primeira reunião, né, com essa empresa. Ela tem até 120 dias a partir da assinatura do contrato, que foi uma semana atrás. Então, ela tem até 120 dias para apresentar esse estudo. Até, não quer dizer que seja esse período todo. Para apresentar esse estudo sobre viabilidade técnica e econômica. Quanto que é possível? Né? Aí vão estudar o tipo de rocha, né? O que tipo de material a gente pode utilizar, o tempo que leva isso, porque a depender do material que a gente vai encontrar, né, do tipo de rocha, isso leva mais tempo ou menos tempo para fazer as escavações, a técnica é diferente. Então, ele vai apontar, por exemplo, para fazer essa obra da Bonocô para a Avenida ACM, a gente vai gastar X em valor e em média de tempo. Então, esse estudo é justamente para nos apontar o caminho, né?
de tipo de material, tempo de obra e o custo dessa obra, né? Viabilidade de mobilidade, a gente já sabe que é perfeito, que ajuda bastante a cidade. Então, nesses 120 dias, a gente vai ter o retorno desse estudo técnico. A partir daí, a gente vai conversar com o prefeito, se aí, prefeito, tem uma conta para pagar aí. Como é que o senhor vai buscar esse dinheiro? Como é que a gente pode viabilizar para o pagamento dessa conta para poder agilizar? É mais ou Essas menos obras, isso. essas obras, secretário, elas serão feitas, são 3 túneis. Imagine que há viabilidade técnica num cenário perfeito. Elas serão feitas de forma concomitante ou cada uma será feita em um determinado período? Já tem essa ideia com essa empresa? Ou seja, os 3 serão feitos juntos ou serão feitos separados? Já há essa noção de viabilidade nesse quesito? Não, elas podem acontecer simultaneamente, né? Isso vai depender muito, por exemplo, em havendo a viabilidade técnica. Então, o fato delas acontecerem simultaneamente, nada impede. Agora, tem um outro fator importante, que é o econômico. Vai ter dinheiro para fazer as 3, ou a gente vai aí fasear, vamos fazer essa que é mais importante, depois vamos eleger a segunda mais importante e a terceira mais importante, né? Então, não tem nenhum impedimento de que elas aconteçam simultaneamente. O impedimento seria apenas econômico, na possibilidade, como você disse, delas tecnicamente serem possíveis, que a gente acredita que sim. É uma obra importante e eu tenho certeza que vai ser uma boa notícia também para o secretário de Mobilidade, Fabrício Bila. Secretário, a Beleza. gente conversou aqui sobre esses 2 importantes temas. Eu imagino que a secretaria está tocando outras obras importantes. Aí nós falamos aí no texto aqui do Aratuon sobre o saneamento, estamos detalhando lá no texto. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo em vídeo, quero que o senhor traga mais alguma novidade boa igual a essa daí, porque estamos falando de túnel, pode viabilizar aí o trânsito da nossa capital. Estamos falando de esteiras rolantes para o público. São 2 obras importantíssimas, repito. Tem alguma outra obra que a prefeitura está tocando que o senhor considera muito importante para a população? Um resuminho aí Falando básico. de, falando de mobilidade, tem um conjunto de obras importantes que já estão acontecendo e outras a serem iniciadas, que é ali naquela região do Iguatemi, né? Se você pegar ali no final no início da Magalhães Neto e no final da Tancredo Neves, a gente está fazendo ali um conjunto de obras que são mergulhos, né? Que vão dar condições quem está ali na Tancredo Neves, naquela marginal, acessarem ali uns mergulhos e sair na Magalhães Neto ou ali na marginalzinha, que a gente chama de marginal, no Hospital da Bahia. Quem vem da Magalhães Neto e vai sentido paralela também vai poder mergulhar ali ou sair sentido paralela ou sentido ali o shopping Salvador. Então são obras importantes que vão dar mobilidades naquela região, tráfego também naquela região. Tem outro viaduto, uma intervenção importante, que é um viaduto que vai sair em frente ali do Hospital da Bahia, né? E para quem vai ali para o Bonocô, acesso norte, então ele vai passar por cima daquele viaduto ali, Raul Seixas, então ele não vai precisar mais ir lá na Madeireira Brotas, fazer todo aquele movimento. São aquelas E obras que estão acontecendo nesse momento, né, lá na Magalhães Neto. São essas mesmas obras, secretário? exatamente. Esse do viaduto que eu te falei, ele ainda está. A gente está dialogando com a empresa, porque ele não tinha começado ainda, e com o aumento do aço e do cimento, como Uhum. o viaduto utiliza muito disso, acabou que a empresa está apresentando algumas dificuldades. Mas, de qualquer maneira, está no nosso radar, a gente vai fazer isso e temos um outro estudo que é fazer um viaduto, uma alça de acesso para quem está vindo da paralela e antes de chegar na rótula do Abacaxi, ele vai poder fazer o retorno, caso ele queira voltar ali para aquela região do Iguatemi. Então, são obras importantes. Secretário, quero agradecer pelas notícias que trouxe aqui, boas notícias. Eu espero que todas
vão para frente com viabilidade técnica, econômica, porque a gente que mora na cidade só quer torcer pelo bem da nossa cidade. Agradecer o tempo do senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Aratuon, viu? Obrigado a todos que fazem o Aratuon. É um prazer estar aqui contigo, Jean. Estou sempre à disposição. Precisando, é só falar com a gente. Muito obrigado, secretário.